o meu nome é Fabrício, eu vim falar aqui em nome do Coletivo Girassóis sobre essa pandemia do coronavírus. Eu queria destacar na minha fala, brevemente, 4 aspectos. O primeiro deles é o aspecto médico e psicológico, sobre a saúde física e emocional. O segundo aspecto seria o aspecto epidemiológico, as medidas de controle da epidemia, da pandemia. O terceiro, o aspecto ético. E o quarto, o aspecto político. Esses 3 primeiros impactando necessariamente no quarto. Então, do ponto de vista médico-psicológico, a doença ela é causada por um vírus chamado SARS-CoV-2, assim denominado porque ele é o coronavírus número 2 a causar a SARS, que é a sigla em inglês para Síndrome Respiratória Aguda Grave. E a doença causada por ele é a Covid-19, porque ocorreu em 2019. Em 80% dos casos é uma doença leve, foi assim que os coronavírus foram conhecidos, uma síndrome gripal leve, mas em até 20% pode ocorrer a necessidade de atenção hospitalar, a necessidade de internamento e em cerca de 5 a 10% talvez a necessidade de internamento e às vezes em leito de UTI, com algumas ocasiões havendo um desfecho letal, o óbito. Mas, na maioria das vezes, os pacientes têm condições leves que podem ser cuidadas em casa, com medicações comuns para controle de febre e de dor, sem impactar necessariamente nas emergências e no serviço de saúde como um todo, que obviamente reduzem com isso a capacidade de atendimento às situações mais necessárias, mais graves. Além desse impacto físico, na saúde física de algumas pessoas, há um impacto secundário na saúde emocional pelo medo, pelo tensionamento, por não haver vacina, nem medicações de tratamento adequado, e por conta disso as pessoas, obviamente, têm um alto grau de ansiedade, e isso se reflete em muitas ações, às vezes irrefletidas, precipitadas, e talvez o reflexo de todo esse impacto a gente só tenha uma dimensão após a passagem por essa crise. Muito bem, o segundo aspecto é o aspecto epidemiológico. Como é um vírus de transmissão muito fácil, pelas gotículas da saliva que saem pelo espirro, pela tosse e pela fala, e que eventualmente ele pode ficar suspenso por até 3 horas no ar, e quando se precipita nas superfícies, em algumas delas ele pode sobreviver até 72 horas, levando, portanto, aos riscos com relação ao contato com as mãos, nas superfícies, e o contato interpessoal. Portanto, a transmissão dele é muito fácil e por essa razão ele se expandiu grandemente. Há algumas hipóteses de que ele tem uma replicação viral nas vias aéreas superiores grande, como o período de incubação pode ser um pouco mais longo também, ou seja, o paciente tem o vírus, mas não tem sintomas, mas eventualmente esse assintomático pode ser um transmissor. Isso pode ser uma razão que explique o grande crescimento da curva epidêmica pandêmica do vírus atual, da doença atual, pelo coronavírus. Então, quanto ao aspecto epidemiológico, esse é o elemento mais importante que leva à necessidade do isolamento social, as medidas da chamada etiqueta respiratória, com controle de gotículas, com uso de máscara naqueles casos suspeitos, ou que tiveram contato com pessoas doentes, comprovadamente com o vírus, e que têm necessidade de isolamento domiciliar, eventualmente a necessidade de usar máscara cirúrgica nos ambientes comuns da residência, mas isso para aqueles que têm uma residência com vários cômodos, o que já gera um problema do ponto de vista econômico, social, para as pessoas mais pobres que eventualmente têm que dividir um cômodo pequeno para toda a família. Então esse é um outro aspecto a gente pensar do ponto de vista ético. Ainda do ponto de vista epidemiológico, a chamada curva epidêmica, que tem um formato de sino, ela é bem compreendida, é chamada curva de Gauss, fala-se atualmente muito na necessidade de achatar essa curva, que significa diminuir a ascensão muito íngreme dessa curva e que levaria um impacto sobre o sistema de saúde muito grande, e que é o que aconteceu em países como a Itália, país de grande renda. Mas nenhum serviço de saúde, nenhum sistema de saúde está adequadamente preparado para isso. Então, como é que se pode achatar essa curva? Achatar são as medidas de proteção individual e coletiva. E é isso que tem que ser enfatizado e tem sido, de fato, enfatizado, talvez em alguns aspectos tardiamente, como a questão do fechamento de fronteiras e a diminuição de circulação de pessoas, através do comércio especialmente. Então, isso nos leva ao terceiro aspecto, que é o aspecto ético.
por conta de, primeiro, do ponto de vista individual, muitas pessoas têm ouvido falar em medicações que podem ter um efeito terapêutico, e de fato, uma delas é a hidroxicloroquina, usada para pacientes graves, porque tem alguma evidência, não é uma evidência tão grande, mas alguma evidência de que possa ser favorável nesses casos, e muitas pessoas compraram e esgotaram o estoque das farmácias, e pessoas que precisam da medicação, como pacientes reumatológicos, não têm conseguido ter acesso. Então, isso implica, obviamente, uma ação ética individual e também coletiva, para que dentro das famílias, dos grupos sociais, se converse sobre isso, se instrua. Nós precisamos de uma educação formal a respeito do problema e também uma expressão ética do sentimento afetivo que nos liga enquanto seres humanos, né? E, por sua vez, isso acaba nos levando ao quarto ponto, que é o ponto político. Depois dessas três fundamentações, nós temos que nos entender enquanto sociedade civil organizada, para pressionarmos os governos, não é, nas instâncias federal, estadual e municipal. Já existem algumas iniciativas nesse sentido, mas do governo federal, infelizmente, há uma coisa ambígua por conta do presidente da República ter certos comportamentos inaceitáveis e que vão na contracorrente da tendência natural da proteção coletiva. Então, nós, como sociedade civil organizada, compreendendo cientificamente o problema, temos que agir eticamente, transformando essa ação numa ação política, enquanto sociedade civil organizada. Então, essa é a minha fala. Acho que essa condição atual, essa pandemia atual, nos leva a muitas reflexões, muitas que eu não falei, do ponto de vista sociológico, impacto sobre populações de rua, sistema prisional, não é? As pessoas mais vulneráveis são os idosos ou pacientes com comorbidades como hipertensão, diabetes, doença renal, cardiopatia, imunossupressão. Esses pacientes têm que ser mais protegidos. Então, tudo isso nos leva à necessidade de refletir quem precisa ser mais cuidado e pensar, portanto, na necessidade de proteger individualmente para proteger coletivamente, mas, obviamente, entendendo as diferenças, sabendo que o impacto da doença é diferente em vários grupos, tanto do ponto de vista das morbidades, das vulnerabilidades do ponto de vista clínico, como das vulnerabilidades do ponto de vista social. Então vamos junto enfrentar esse problema com a ciência, com a ética e com uma política que seja resultado dessa compreensão.